Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, sejam todos muito bem-vindos, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui deixando os seus likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que elencam, elevam e fortalece o nosso canal. Nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhe o nosso canal. Clovisman, a gente tem ministrações também no Instagram, são poucas, mas temos ministrações e você pode acompanhar lá no Instagram, Clovis Apólio Oficial. Clovis Apólio Oficial no Instagram, aqui no YouTube é o Clovisman. Já deixou seu graça e paz? Muito bem. Se não fez, faça isso agora. Deixe seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor agora. Pegue a sua Bíblia. Vamos ao capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós conversamos ontem sobre uma porta grande e oportuna se me abriu. Paulo falou, né? Uma porta grande e oportuna se me abriu. Ele fala assim, porque uma porta ampla e promissora se me abriu, se me foi aberta, e há muitos adversários. Nós conversamos sobre isso ontem. Porta aberta não significa ausência de luta, não significa. Porta aberta significa propósito, apesar da luta, tá bom? Maturidade é entender que dificuldade não significa que Deus fechou a porta. Maturidade, ser um cristão maduro, porque aqui eu falei, Paulo não está tratando de questões administrativas. Paulo está falando de práticas de uma igreja madura, tá bom? E aí Paulo dá o seu próprio exemplo, dando a sua agenda, o seu plano, as suas escalas, o seu plano de viagem, as pessoas com quem ele vai se encontrar, quem que ele espera encontrar, em quem que ele espera investir. Ou seja, ele está falando para a igreja de Corinto como é que é um procedimento maduro. Maturidade é entender que dificuldade não significa que Deus fechou a porta, tá bom? Maturidade é você e eu entendermos que dificuldade, porta fechada, perseguição não significa que Deus fechou a porta. Muitas vezes significa que a porta está aberta. A oposição muitas vezes confirma que a porta está aberta. Vou repetir. Oposições, perseguições, tribulações pode até significar que a porta está aberta. Pode ser que não, pode ser que não. Existem as exceções, né? Então, de novo, porta aberta não significa que você não terá luta, falamos isso ontem. Porta aberta não significa que vai ser céu de brigadeiro, não significa que não haverá luta, que é ausência de luta, não significa que você agora, Deus não está com você, não. Tribulação significa, pode significar que a porta está escancarada, está bem aberta, tá bom? E as oposições muitas vezes, as perseguições muitas vezes, está confirmando que a porta está aberta. Justamente porque a porta está aberta, o adversário se levanta, tá bom? Então ontem a gente conversou sobre essa porta grande e oportuna se me foi aberta. Vamos hoje a partir do versículo de número 10. Aí falaremos sobre uma fé que cuida de pessoas, uma fé que se doa para pessoas, uma fé que se abre para o outro, que entende o outro, uma fé que cuida de pessoas. Vamos ler o texto? Se Timóteo for, olha só, depois dele falar de uma fé que contribui, uma fé que discerne os processos, todos os acontecimentos, tudo que está ao redor, uma fé verdadeira, ela assimila o que está ao redor como vontade de Deus, como Deus trabalhando para que o propósito dele se cumpra, tá bom? Agora o Paulo vai falar de pessoas. Vamos lá então. Se Timóteo for comigo, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês. Falei para vocês ontem também, ou em um dia desses aqui, que nós temos informações pelo contexto geral das cartas paulinas que o Paulo teve que ele teve que
lidar com a juventude, a pouca idade do Timóteo. O Paulo teve que lidar com a pouca idade do Timóteo, né? Pelo contexto geral, a gente entende isso. Ele fala assim: se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, porque a pessoa já está ali, já com o fardo de ser útil, já está ali com a demanda de fazer um bom trabalho. E sabe, de muitos de nós, eu comecei muito novo na vida pastoral, muito novo, e muitos de nós já sabemos que as pessoas nos medirão pela pouca idade. Eu, eu com 20 anos, 21 anos já pastoreava, não tinha o título de pastor, o título de pastor veio com os 24 para 25, o título de pastor, né? Isso, não, acho que 26, o título de pastor, ser chamado de pastor mesmo, lá para os 26 anos, né? Então a gente já ia para os embates, para os relacionamentos, com o peso de que seríamos julgados. Paulo, sabendo disso, ele fala assim: se também Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com você, porque a própria pessoa imatura ou com pouca idade, ela já tem as suas próprias dificuldades, ela já tem as próprias limitações, ela tem os temores da pessoa. Então, assim, façam as coisas para que isso seja suavizado. Então, cuidem dele, cuide do Timóteo, que já acha que ele tem pouca idade, ele já conclui que ele não será ouvido. Então, assim, olha a preocupação do Paulo cuidando do Timóteo. Uma igreja fervorosa como a igreja de Corinto, uma igreja que já julgava, imagina só, uma igreja que já julgava o Paulo, uma igreja que avaliava o Apolo, o Pedro, entendeu? Já julgava os apóstolos. Imagina com relação a Timóteo. Não é verdade? Pensa comigo. Não é isso que nós vimos no primeiro capítulo? Alguns de vocês dizem: eu sou de Paulo. Ah, eu não sou do Paulo, não, eu sou do Apolo. Ah, eu não, eu sou do Pedro. E aquele assim: eu não sou de nenhum deles, eu sou de Deus. Esses aí são os piores, viu? Esses aí, meus irmãos do céu, até hoje, com a minha muita experiência de caminhada, não de muita informação, não, é de experiência de caminhada, ainda hoje, esses aí que falam: eu sou de Cristo, esses aí, meus irmãos, são complicados demais. São complicados demais. Ah, eu sou de Cristo, não ouço aos homens, né? A famosa frase: eu não sigo homens, eu sigo a Deus. Esses aí, meus irmãos do céu, mas não é essa a nossa conversa. A conversa foi lá no capítulo 1, né? Então, o Paulo, já sabendo que um jovem pregador, um jovem pastor, tem as dificuldades próprias da pouca idade dele, Paulo fala assim: olha, se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Aqui está falando da pouca idade dele. Ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis ir agora de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Eu acho estas informações, meus irmãos, eu acho fenomenal. Gente, quem é que não amolecia perante o apóstolo Paulo? Aí alguém pode falar assim: é, pastor, mas ali ele não tinha esse nome que ele tem hoje, é verdade. Realmente, nós temos no apóstolo Paulo um grande mestre, né? Porque nós conhecemos o fim da história do apóstolo Paulo, né? A gente sabe que esse homem foi fenomenal. Penso que depois de Jesus Cristo, esse homem aqui, ele é imprescindível, ele é fenomenal. Depois de Cristo Jesus, isso fala com um personagem mental, intelectual, relacional, Cristo Jesus. Mas depois de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo é impressionante. Como ele abre mão de coisas, como ele se expõe, como ele fala dos fracos, dos pontos fracos dele, como ele se enxerga corretamente. O apóstolo Paulo é um ser humano fenomenal. Depois de Jesus Cristo, talvez seja o personagem, pelos cristãos, né, mais visitado, mais pesquisado, né, esse apóstolo Paulo. E todo mundo quer se safar em cima das palavras do apóstolo Paulo, né, gente? Todo mundo.
Todos os sistemas teológicos se safam no apóstolo Paulo. Os calvinistas se firmam no apóstolo Paulo. Os arminianos, que são sistemas teológicos, se firmam no apóstolo Paulo. Meus irmãos, esse homem é fenomenal. Então ele fala, quanto ao Timóteo, por favor, cuidem dele. Ele já vai ter o peso da própria consciência, ele já vai ter o peso da imaturidade, ele já sabe que ele não será bem visto, ele sabe que ele será julgado. Então, assim, façam tudo para que ele se sinta bem, confortável e suave no meio de vocês. Agora, com relação ao irmão apóstolo, ele chega e fala assim, olha, cuidem dele, porque eu espero que ele volte para mim. Eu aguardo tanto a volta do Timóteo, eu preciso tanto do Timóteo, cuidem dele. Ele é um trabalhador na obra do Senhor, assim como eu sou um trabalhador. Cuide dele, não seja pesado para eles. Ele já tem o cargo, o fardo, ele já tem o peso dele já. Então, suavizem para ele. Quanto ao irmão Apolo, eu pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. E ele não quis ir agora de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Então, assim, nós hoje olhamos para o apóstolo Paulo, eu mesmo, meu Deus do céu, a gente quer fazer continência para o apóstolo Paulo, né? A gente quer, puxa, que bom seria ser instruído pelo apóstolo Paulo, né? E aqui nós vemos o Apolo, que foi instruído por Priscila e Áquila. A Priscila e o Áquila, eles instruíram o Apolo, foram os primeiros instrutores cristãos do Apolo, que pregava muito bem, tinha uma oratória muito boa, porém, ele não tinha ainda o conhecimento pleno, bem, bem fundamentado em Cristo Jesus. Ele só pregava arrependimento do João, né? E a Priscila e o Áquila foi que o encaminharam. E agora o Paulo pede para ele ir e ele fala, não dá agora. Já pensou? A gente tem no apóstolo Paulo, parece que uma pessoa assim que as pessoas obedeciam cegamente. Não é bem assim não, irmãos. Hoje, a forma que você trata o seu pastor, seu bispo, seu apóstolo, seu líder, seu presidente, sei lá, é uma forma quase que idolátrica. A forma que alguns de nós tratamos os pastores de hoje, os líderes de hoje, os sacerdotes de hoje, às vezes é beira a idolatria, viu? Não era assim que o Paulo era tratado. Honra é uma coisa, idolatria é outra, gente. Honrar as autoridades é uma coisa, idolatrar é outra coisa. Hoje eu vejo que beira a idolatria. O que as pessoas fazem com os pseudos apóstolos de hoje em dia, os pseudos pastores de hoje em dia. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu já fui tratado melhor que o apóstolo Paulo. Viu? Eu já fui idolatrado. Eu já fui idolatrado já. E nem sempre eu via. Nem sempre durante o processo eu percebia que estava sendo idolatrado. Mas aqui o Apolo diz que não. Ele não quis ir agora de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Olha que coisa impressionante, né? Para o Paulo, uma porta grande e oportuna foi aberta, ele iria aproveitar. Aquilo que era porta aberta para o apóstolo Paulo não é uma porta aberta para o Apolo, né? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como eles merecem reconhecimento, uma fé que cuida de pessoas, que reconhece o valor de cada pessoa, o trabalho de cada pessoa. De novo, estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com o amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia. Olha que informação, né?
Os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês. Homens como estes merecem reconhecimento. Então veja, uma fé que cuida de pessoas. Então Paulo aqui, ele começa a citar nomes, ele fala do Timóteo, ele fala do Apolo, ele fala de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico. Isso mostra algo muito bonito. O reino de Deus não é feito de eventos, e sim de pessoas, de relacionamentos. O reino de Deus, gente, não é feito de eventos bonitos. Tem eventos? Tem eventos. É proibido ter eventos? Não é proibido ter eventos, mas o reino de Deus sobrevive de pessoas, de relacionamentos. Então, uma fé que cuida de pessoas. O reino de Deus não é feito de eventos. Ah, vamos a um evento do reino de Deus. Não. Vamos aos relacionamentos do reino de Deus, cuidar de pessoas. Ah, Timóteo, por favor, lembre-se do Timóteo. Sejam leves, suaves com o Timóteo. O Apolo, eu falei para eles que vocês queriam vê-los, e ele disse que numa época oportuna ele vai estar com vocês. Estéfanas, primeiro fruto da Acaia, Estéfanas, Acaico, Fortunato. Estou muito feliz em vê-los, estou muito feliz sabendo que eles virão ter comigo. Então Paulo termina a carta falando pessoas, de gente, de seres humanos, de relacionamento. Ele não termina falando de dons. Lembra, ele falou sobre os dons de línguas, profecia, o amor, entendeu? Ele falou sobre revelação, interpretação de línguas, sinais, milagres. E ele vai encerrar a carta falando sobre o que, gente? Pessoas, relacionamentos, envolvimento, relacionamentos. Paulo não termina falando sobre o poder do dom de profetizar. Ele não termina a carta falando sobre a maravilha, a edificação profunda de orar em línguas. Ele termina falando de pessoas. No final, o que importa não são os eventos. No final, o que importa são relacionamentos. São relacionamentos, marca isso. Uma fé que cuida de pessoas. No final, não são os eventos que interessam para nós. No final, o que importa é o cuidado de pessoas. São os relacionamentos, são os envolvimentos pessoais, são as correções, são as exortações, as edificações de pessoas, os relacionamentos. No final, o que importa são os relacionamentos. Muito obrigado por sua presença aqui, que você cuide de pessoas também, que você cuide dos irmãos, aquilo que estiver ao teu alcance para fazer, faça. Tá bom? Conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Peço a vocês também que ore por nós. As orações de um justo podem muitos os efeitos. Ore por nós. Peço a vocês também que colaborem financeiramente com o nosso ministério. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mal, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.